Deus seja louvado pela graça que Ele nos concedeu de poder se aproximar mais uma vez perante a Ele, porque é um momento tão favorável, né? Tão favorável para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. E o nosso tema de hoje é: a igreja precisa de fogo ou de lenhas? Um tema que termina com um ponto de interrogação. Igreja precisa de fogo ou de lenha? O que é muito importante para nós é de saber a coisa principal que nós na igreja precisamos. Que nós precisamos ou fogo ou lenha. Mas falando do fogo, né? Falando do fogo, se retrocedermos um pouco no Antigo Testamento, nós vamos encarar no livro de Deuteronômio, onde que a Bíblia diz que o nosso Senhor, o nosso Deus, é um fogo que queima. É um fogo que queima, e na Assembleia Antiga, que é o tabernáculo, lá os sacerdotes, quando estavam a fazer o serviço deles, não precisavam de fogo. O que era importante para eles era só de arrumar lenhas e colocar holocausto em cima do altar, ou sacrifício em cima do altar. O restante não era com eles, era com Deus. É o Deus que mandava o fogo. O Deus que mandava o fogo no altar. Isso aconteceu no dia que os filhos de Arão, o sumo sacerdote, depois de arrumar lenhas, né, e colocar o sacrifício, mas infelizmente não havia fogo. Eles pensaram de sair fora do tabernáculo para buscar o fogo em casa e trazer dentro do tabernáculo. E depois deles trazer o fogo, nós todos soubemos o que aconteceu. Quando eles colocaram o fogo dele no altar, e o Senhor também mandou o fogo dele. Quando o fogo se encontrou, era um desastre. Os dois foram queimados e morreram por ter levar fogo de fora dentro da casa de Deus, por ter procurar o fogo, enquanto que o fogo é a óptica e a opção do nosso Deus no nosso meio. Isso significa que nós não podemos se preocupar pelo fogo, porque Deus nosso tem fogo. Mas na realidade o que nós podemos fazer é arrumar ou procurar lenhas. Temos aqui dois versículos, duas referências bíblicas que nós vamos fazer a leitura. A primeira leitura se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, no seu versículo 11. E o segundo versículo, ou a segunda referência, se encontra no livro de Provérbios, capítulo 26, no seu versículo 20. É onde que nós teremos a ideia daquilo que nós iremos de falar. O que o livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11 diz? Vou paragrafar a palavra de João Batista. João Batista diz o seguinte: João diz: eu vos batizo com água. Eu vos batizo com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A história é longa, porque João estava explicando aos seus contemporâneos o significado de batismo. O seu batismo representava o arrependimento. Mas depois do batismo dele havia também
outro que irá de vir atrás dele, pois ele, em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, e quando virá, quando ele iniciará o seu serviço de batismo, ele vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Ao ver, nós temos 3 batismos. Batismo de arrependimento, que é de João. Batismo do Espírito Santo, que é de Jesus. E o batismo de fogo. Batismo de arrependimento é para os que não conhecem Deus, para se arrepender e se converter. O batismo do Espírito Santo é para que os que se arrependeram e se converteram possam receber a plenitude ou a pessoa de Deus na vida deles, através do Espírito Santo. Deus irá de se personificar na vida deles através do Espírito Santo. O Espírito Santo é para dar a vida espiritual na vida do cristão, do crente, quem que acreditou. E o batismo de fogo não é para a igreja. O batismo de fogo é para as pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas não acreditaram. E o Senhor descerá com fogo para queimar. Para queimar, porque o fogo representa o julgamento. O fogo representa a purificação. A igreja não precisa de fogo porque o Senhor, Deus da igreja, Ele já tem fogo dele. Mas o fogo será só para queimar os que não vão acreditar ao Senhor. Segunda referência, a Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 26, no seu versículo 20. A Bíblia diz, sem lenha o fogo se apaga. Sem lenha o fogo se apaga. Significa que tem que haver a coesão, tem que haver o entendimento, tem que haver o relacionamento, o ajuntamento de fogo e de lenha. Porque o fogo não vai existir ou permanecer sem a lenha. A lenha ajudará o fogo de permanecer numa maneira contínua. Numa maneira contínua. Muito importante, bem amado, a Bíblia diz, onde que nós fizemos a leitura, que sem a lenha o fogo se apagará. Isso significa, se nós precisamos que o fogo do Senhor, porque o nosso Deus é o fogo que queima, o nosso Senhor é o fogo. E se nós precisamos que o nosso Senhor possa ser permanente no nosso meio, Ele como o fogo, nós somos obrigados de arrumar, de arranjar, de procurar lenhas. Porque lenha dará a oportunidade ao fogo de fazer o seu trabalho, da purificação, o seu trabalho de julgamento. De julgamento. Isso era a primeira parte e vamos à segunda parte. Que Deus abençoe a você que está lá a seguir esta palavra. Bênção para você.